profeta por nome de Oséias. Oséias, capítulo de número 4. Obrigado, Mário. Deus abençoe. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso 11. Se as coisas apertarem, dá glória ao nome do Senhor, amém? Se a palavra te corrigir, agradeça o nome de Jesus. Se a palavra te bater, agradeça também no nome de Jesus. Porque tem algumas funções da palavra e uma das funções é nos corrigir, para que possamos ser melhor a cada dia. Quem achou diz amém. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso de número 11. A gente vai fazer a leitura apenas do versículo de número 11. Então, se você puder ler comigo, seria bom se tivesse na mesma versão, né? Mas na minha versão diz assim: a sensualidade, diga comigo, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. 1, 2, 3, vamos lá. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Podemos tomar o seu assento adorando o nome do Senhor. É chegado o final de 2025. Como a pastora Márcia orou nessa manhã, alguns projetos foram concluídos, alguns projetos foram frustrados, alguns projetos foram alcançados e outros foram deixados para trás, para iniciarmos na semana que vem, que já se inicia 2026. É certo que alguns planos foram prolongados e prorrogados para setembro, outubro, novembro, dezembro, e aí já chegamos praticamente em 2026. E aí chega o momento da gente bater com a mão na mesa e dizer: agora vai, agora funciona, agora não tem mais para onde fugir. 2026 será o ano que eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Enquanto nós fazemos um plano que nos favorece, Deus está planejando algo para nós, que pode ser que nos favoreça e pode ser que não nos favoreça. Quem em janeiro de 2025 fez um planejamento de ir para a academia e ser fitness em 2025? Em janeiro fez o planejamento de ser fitness e em dezembro está na Monjaro porque não conseguiu ser fitness em 2025. Quem em 2025, no início do ano, fez um planejamento e no final de 2025 olha para trás e diz assim: rapaz, poucas coisas deram certo. Mas nós podemos dizer nessa manhã que Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantos podem dizer isso nessa manhã? Que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem livrado e o Senhor tem cuidado de nós. Quando nós olhamos para o livro de Oséias ou as profecias do profeta Oséias, tem algumas particularidades que nós vamos ressaltar nessa manhã. Para nós entendermos todo o contexto, a história do profeta por nome de Oséias, ela se passa mais ou menos 175 a 215 anos, após a divisão de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. Enquanto reina no norte, o rei por nome Jeroboão II está reinando no sul, nos dias do profeta Oséias, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Oséias é um profeta de longa data, ou de que o seu ministério alcança muito tempo. A Bíblia vai nos dizer que dura exatamente 41 anos, o tempo do reinado de Jeroboão, e Oséias está profetizando nos dias de Jeroboão em Israel, enquanto em Judá passa-se 4 reis, os dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, para nós entendermos o contexto. E Oséias, ele tem algumas particularidades em seu ministério, porque Deus, quando vai falar com Oséias para ser profeta, Ele não simplesmente apresenta para Oséias a profecia e envia para que o profeta fale. Mas Oséias, a maior particularidade dele como profeta é que ele tem que viver a profecia.
Ele não é apenas o profeta que fala, mas ele é o profeta que vive na pele a profecia. É 200 anos após a divisão em Reino do Norte e Reino do Sul, e desde o primeiro Reino do Norte, nós vemos a perseguição, nós vemos a não, podemos dizer assim, a não atitude, ou a falta de atitude em todos os reis que governam o Reino do Norte em buscar a Deus. Este homem, 200 anos depois da divisão, chamado Jeroboão II, ele carrega esse nome de Jeroboão, porque ele traz consigo como líder as mesmas atitudes de Jeroboão I, que não buscava Deus, que não adorava, que não fazia nada certo para Deus, apenas para trazer pecado e adoração a deuses estranhos em Israel. E Deus então levanta Oséias com essa perspectiva, ou nesta realidade, de pregar para um povo que é adúltero, de pregar para um povo que se desviou da verdade, de pregar para um povo que se prostituiu a outros deuses, não dando ouvido ao Deus que tirou este povo do Egito. É nesta realidade que Deus coloca Oséias, ou que Deus levanta Oséias. Só que a incumbência de Oséias não é apenas de falar, mas é de viver. O primeiro mandamento, a primeira ordenança que Deus faz para Oséias é: Oséias, o meu povo prostituiu, agora você vai se casar com uma prostituta. Você vai casar com uma mulher que pratica prostituição, e mais que isso, você terá filhos da prostituição. A incumbência de Oséias, como eu disse, não é simplesmente de falar, mas ele vai vivenciar um homem fiel que casa com a infiel, um retrato de Deus como Senhor, como líder que está cuidando de Israel, que Deus, com esta palavra, ou nas palavras de Oséias, vai tratar Israel como uma mulher prostituta. Alguém que se desvia, alguém que trai, alguém que é infiel ao seu dono, ao seu senhor, ao seu esposo. Dá para entender isso, meus irmãos? Gesiel, mas como é que pode uma palavra de final de ano, que tem que ser uma palavra de gratidão, uma palavra de agradecimento, trazer uma palavra como essa? Deus sempre vai tratar-nos da maneira que nós precisamos. Se a palavra hoje é dessa forma, é porque Deus quer nos ensinar desta forma. É Oséias que tem a incumbência de casar com a mulher por nome de Gomer, uma mulher que é prostituta, e ele vai ter filhos. E cada um dos seus filhos traz uma palavra profética. Não simplesmente ele vive a profecia em carne, ele encarna, encena. Não simplesmente ensina, mas ele vive em si a profecia ilustrada nele. É uma autobiografia que ele está escrevendo, mas tem um porém. A vida ou o projeto que ele está escrevendo, ele não tem direito de escolher. Ele não tem direito de tomar as decisões. O que ele vai viver, o que ele vai vivenciar, o que ele vai tratar, o que nós tratamos como a profecia ilustrada em Oséias, ele não tem direito de escolher a direção. É como um pintor que vai pintar o quadro e não pode escolher a tinta, não pode escolher o pincel e nem mesmo a tela, mas ele tem que estar ali prosseguindo com um propósito que não é dele, mas é de Deus. Quando nós falamos disso, nós tratamos de obediência severa ao chamado de Deus. É alguém que está incumbido de um projeto, mas ele não pode escolher nada, apenas ser o executor do mandado do Senhor. Se chamarmos ou se clamarmos a Deus hoje, e Deus falar assim conosco: eu vou enviar um profeta, será para mim alguém que entregará as profecias, mas as profecias não será do jeito que ele quer, será do jeito que eu ordenar. Certamente metade ou grande parte da população que se diz adoradora a Deus diria: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Os profetas de 2025 e que entrará também em 2026 não estão dispostos a ouvir, e eu não estou falando de viver o propósito de Deus, mas de ouvir o que Deus quer.
E nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender que em cada um de nós há a profecia encarnada em nós. E nós não temos direito de escolher o que vamos falar, como eu estou falando nessa manhã. Se fosse para escolher uma palavra, eu escolheria uma palavra que soasse macia, doce aos seus ouvidos, mas eu não tenho direito de escolher uma palavra para te falar. Eu não tenho o direito de escolher uma mensagem a te enviar. Eu estou incumbido a entregar uma palavra que ela não é minha, mas é do meu Senhor. Eu estou incumbido de entregar uma mensagem em que as ferramentas não são minhas, mas são do Senhor. Eu estou incumbido de levar uma mensagem em que eu sou apenas um mensageiro, mas a palavra não é minha, é do meu Senhor. O Espírito que vem sobre mim não é meu, mas é do meu Senhor. A palavra que vem sobre mim não é minha, mas é do meu Senhor. E você gostando ou não, eu vou entregar essa palavra. Creia você ou não, eu vou entregar esta palavra, porque ela vem dos céus para a sua vida. Eu não tenho direito de escolha, embora diferente de Oséias, eu tenho como promissão, eu tenho como promessa que eu posso escolher como viver, mas diferente de Oséias, eu posso escolher como viver, mas eu não posso mudar a mensagem. Não posso, a mensagem é do Senhor. Em todos os projetos, em todo o plano do livro de Oséias, nós vamos ver a profecia se cumprindo. Claro, de forma bem direta. O nome de Oséias quer dizer salvação, ou Deus salva, ou o Senhor é a salvação. E meus irmãos, 200 anos de um povo que não busca, que não adora, que busca a deuses estranhos, que adora a Baal. São 200 anos que o povo está em um caminho diferente. Mas Beeri, o pai de Oséias, quando Oséias nasce, ele olha para o filho no 7º dia, no dia de apresentar na casa do Senhor. Ele olha e na hora de escolher o nome do filho, ele diz: o nome da criança será O Senhor é a salvação. O que tem a ver com isso, Gesiel? O que eu quero que você entenda nessa noite, que mesmo em um contexto de idolatria, havia pais que buscavam, havia pais que adoravam, havia um pai por nome de Beeri, que naquele momento, mesmo vivendo a circunstância de não adoração a Deus em Israel, ele disse: o Senhor é a salvação. O que é isso, Gesiel? Em meio às dificuldades, em meio a dias difíceis, em meio a dias em que pessoas não querem adorar a Deus, haverá um, e onde está nessa manhã? Haverá 2, haverá 3, haverá 4 que diz: o Senhor é a salvação. Mesmo em meio a dias difíceis, Deus levantará. Pode ser o meu filho, pode ser o seu filho, mas Deus vai levantar alguém. Beeri, mesmo em meio àqueles momentos difíceis, ele está dizendo: o meu filho será Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. O nome de Oséias é o Deus é a nossa salvação. Gomer, a tradução do nome Gomer é acabada, concluída, mas no sentido de que Israel estava acabado, não tinha mais forma, não tinha mais jeito. Nesse sentido, porque tudo aqui é profético. E eles terão filhos. Não apenas ele tem que casar com a mulher de prostituição, mas Deus fala com ele: você terá filhos, filhos da prostituição, para que Israel possa perceber em você, você será um espelho que vai refletir isso, para que Israel veja em você o cumprimento dessa profecia. O primeiro filho que ele vai ter, ele vai receber o nome, ou Oséias vai dar o nome através da ordenação de Deus, como Jezreel, que é, numa tradução direta, Deus semeia, ou Deus planta. Mas é claro, isso aqui é uma correlação com o que aconteceu no livro de 1 Reis, no capítulo de número 9 e 10, quando através de Jeú, Deus traz a matança da família de Acabe em Israel, para matar a idolatria, para destruir a idolatria, uma vez que quando Acabe casa com Jezreel, traz para dentro de Israel a adoração a deuses estranhos e a idolatria a Baal. E é neste contexto em que o primeiro filho vai se chamar Jezreel, para que eles vejam que Deus vai trazer juízo, para que eles vejam que Deus vai trazer juízo.
O segundo filho aí já vai ser uma filha. Deus vai ordenar que essa criança chama-se Lo-Ruama, ou desfavorecida, aquela sem o favor de Deus. Era Deus olhando para o povo e dizendo: Oséias, essa vai se chamar desfavorecida, ou sem o favor de Deus, porque Israel estará sem o meu favor. Israel não será mais favorecido por mim, mas será um povo agora sem favor divino. E vai ainda ter um terceiro filho que vai receber o nome de Lo-Ami, que na tradução direta, ou que mesmo na Bíblia vai dizer que não meu povo. Então o primeiro filho é Jezreel, por onde Deus vai trazer o juízo. O segundo filho é que o povo, é para mostrar, a filha é para mostrar para Israel que eles estavam sem o favor divino. E o terceiro é uma declaração de Deus dizendo ao povo: vocês não são mais o meu povo. Meus irmãos, em 2025 chegamos aqui e profetizamos coisas boas, todo mundo dá glória a Deus e todo mundo levanta a mão, sim ou não? Mas esse profeta, por nome de Oséias, ele está falando, vivendo uma palavra, uma profecia que ninguém queria nem ouvir e nem viver. Mas ele continua porque ele acredita que Deus é fiel para cumprir o que é bom e para cumprir o que é ruim a nosso respeito. Você tem que entrar 2026, no mínimo, entendendo que a vontade de Deus é diferente da sua, e que os projetos dele são diferentes dos nossos, e que a vontade dele é soberana, seja para o nosso bem, ou seja para o nosso mal. O povo não adora, o povo não busca, o povo está totalmente desviado, por isso a relação da prostituição. E agora Oséias, ele vai trazer essa palavra, e a palavra que Oséias vai trazer ao povo é a que foi lida nessa manhã, sobre a sensualidade. O vinho e o mosto tiram o entendimento. Primeiro, a sensualidade. O que representava a sensualidade para Israel naqueles dias? A sensualidade de querer ver nas coisas fáceis o favor de Deus. A sensualidade de poder olhar com os olhos e pensar: nossa, é muito complicado nós ir para Jerusalém adorar. É muito complicado nós nos humilharmos perante o reino do sul para irmos até o templo prestar uma adoração a Deus. O sacerdote faz uma coisa simples para nós: levante aí no monte, ou até mesmo dentro da cidade, um ponto de adoração. Mas nós não precisamos adorar esse Deus, podemos adorar a qualquer coisa. Podemos adorar a qualquer pedaço de pau, a qualquer pedaço de madeira. No versículo de número 12, é Deus dizendo para Oséias falar ao povo que eles consultavam um pedaço de madeira, e a sua vara, aquele pedaço de madeira que dava resposta ao povo. Eles achavam muito difícil adorar da maneira correta, eles achavam difícil buscar a Deus de maneira correta, eles achavam complicado levar até o sacerdote uma adoração perfeita, eles achavam difícil praticar a Deus uma adoração perfeita, e o sacerdote achava muito difícil levantar um altar ao nosso Deus e entregar no altar ou no propiciatório uma oferta que fosse realmente relevante a Deus. Quantos em 2025 acha muito difícil ser crente? Quantos em 2025 acha mais fácil ir numa igreja onde não pega no seu pé, ir no local onde ninguém vai te cobrar se você não ir no culto, onde ninguém não vai te cobrar se você não aparecer numa adoração ao Senhor? Quantos estão iludidos com a sensualidade nos olhos, dizendo: é mais fácil ir para tal ministério, lá não tem cobrança, é mais fácil ir para tal lugar, lá não vai ter ninguém pegando no meu pé, não, é mais fácil fazer dessa forma, assim eu não. Meus irmãos, a sensualidade nos nossos olhos nos tira o entendimento. É o próprio profeta Oséias que, quando Deus vai falar ao povo, ele transmite a mensagem dizendo: vocês gostam mais dos bolos de uvas passas, do doce, sabe, o doce, o fácil, o saboroso.
O povo estava mais gostando do que era fácil, do que era verdadeiro. O povo estava buscando a facilidade e não o que trazia justiça. Meus irmãos, nós temos que entender que, embora seja difícil servir a Deus, ainda será o maior galardão que podemos receber, é a vida eterna. Ainda que seja difícil adorar em meio a tantas coisas, ainda é a melhor opção para nós. Não nos deixamos enganar pela facilidade, pela sensualidade em nossos olhos. E a sensualidade aqui não é sobre vestimenta, a sensualidade aqui é sobre a facilidade em achar mais fácil as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Dá para entender, meus irmãos? A sensualidade, o vinho, e o vinho representa o suco da uva fermentado. O vinho é o suco da uva fermentado, é aquilo que pode causar embriaguez, é aquilo que pode causar a confusão mental, é aquilo que pode causar o distúrbio de pensamento. Perceba que uma pessoa embriagada não consegue andar direito, não consegue permanecer de pé, não consegue andar num caminho reto. Um policial americano, quando para alguém e ele vê que a pessoa está com indício de DUI, dirigindo sobre a influência de alguma substância, coloca a pessoa para andar em linha reta, a pessoa não consegue. E quantos, povo de Deus, povo escolhido, povo chamado, mas não consegue andar em linha reta, não consegue fazer o que é bom, não consegue fazer o que é fácil, estão embriagando com o vinho. Quantos de nós, em 2025, andamos, não na direção correta, mas na direção errada? Quantos de nós começamos 2025 visando a Jesus Cristo e terminamos 2025 visando qualquer outra coisa? Quantos estão frustrados porque a empresa falhou? Quantos estão frustrados porque tudo deu errado? Quantos estão frustrados porque não disseram sim para Jesus, mas disseram sim para tantas outras coisas? Eu sou um deles. Eu sou um deles. E não me envergonho em dizer que essa palavra me corrige sobre quando nós dependemos totalmente do Senhor e dependemos dEle para dar-nos a direção, dependemos dEle para nos guiarmos segundo a Tua palavra, dependemos dEle para nos mostrar o caminho a seguir e não a nós. Não a nós. O vinho é doce no começo, no final do dia você estará embriagado, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, sem saber por onde caminhar, e vai dizer assim, no outro dia quando acordar, uma ressaca desgramada, vai dizer, nunca mais eu bebo. Na próxima semana vai beber novamente, e assim vai passar a vida. Esse é o problema maior? Não! A sensualidade, o vinho e o mosto. A diferença do vinho para o mosto é que o mosto é o suco da uva fresco, sem fermentação. Não vai trazer embriaguez, não vai trazer nada errado. Mas o problema é que tira também de nós o entendimento. Todos nós sabemos que o açúcar traz para nós um pouquinho de felicidade. Quanto mais nós ingerimos açúcar, mais ficamos felizes. Mas todos nós sabemos o mal que faz o açúcar. Excesso de açúcar no cérebro causa demência. Excesso de açúcar no seu organismo vai causar diabetes. Excesso de açúcar vai te causar problemas. E qual era o problema que o mosto pode causar? Cientificamente, o suco da fruta, se você comer a fruta, não vai te trazer problema nenhum. Mas para você fazer um copo do suco puro, apenas da fruta, você vai exceder o número de um açúcar que nós chamamos, ou que na ciência dá o nome de frutose, e que também é maléfico.
O que Deus está querendo dizer é que a sensualidade é um problema, o vinho que traz embriaguez é um problema, e que o mosto também traz um problema. O povo estava pecando, o povo estava errado, estava indo em direção errada por causa da sensualidade, por causa da embriaguez e por causa também do suco puro. Ou seja, não era problema de embriaguez. Alguém poderia dizer: ah, Senhor, mas a gente não faz o certo porque a gente está sempre embriagado. Não, esse não é o problema. Vocês consomem o mosto, que não traz embriaguez, e vocês continuam pecando. Ah, Deus, mas nós seguimos um caminho porque nós não vemos outras opções. Em Jerusalém nós estamos bloqueados de entrar, o Reino do Norte já não bate mais com o Reino do Sul, não tem como a gente adentrar. Uma mulher, quando ela vai questionar Jesus: mas aí, Jesus, onde é certo adorar? É em Jerusalém? É em Samaria? É nos montes? Ou é nos vales? Jesus vai liberar a seguinte palavra: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não precisa de lugar, não precisa ser lá, não, é onde você quiser, não tem desculpa. Ah, Jesus, mas a gente não pode ir em Jerusalém. Não tem problema, na sua casa, fecha a porta do seu quarto, fala com Deus e Ele te responde. Simples, direto. Mas Deus não é um Deus tão malvado a fim de fazer com que Oséias viva uma vida toda de destruição, casando com a prostituta, vivendo toda uma vergonha, e não vai trazer a restauração. E graças a Deus a restauração é liberada. Graças a Deus por isso. Ele diz que vai restaurar. Tanto é que no capítulo de número 3 do próprio livro de Oséias, ele diz assim: disse mais uma vez o Senhor a Oséias, dizendo: vai, outra vez, procura aquela mulher amada de seu amigo, adúltera para com outros deuses, que gostam dos bolos de passas. Vai lá e compra ela de novo. O preço, 15 peças de pratas e 1,5 homer de cevada. 15 peças de prata era o valor que pagava, era 1/3 do valor que se pagava a um escravo. Ela não valia 1/3 do que valia um escravo, não valia 1/3 do que valia um escravo. Mas mesmo assim Deus falou: olha, vai lá, compra ela de novo, paga o preço de novo e une-se com ela novamente. Trazendo para o nosso cotidiano, ou para a nossa vida, quem de nós aceitaria esse desafio? Quem de nós aceitaria o desafio de se unir-se a uma prostituta novamente? Casar novamente? Quem de nós teria coragem de reatar um relacionamento com alguém que prostitui? Geralmente, baseado nos nossos conceitos, a gente diz: aquele que prostituiu não é digno mais do relacionamento, agora você tem direito a divorciar, a largar, a abandonar e nunca mais se unir. Porém Deus está dizendo: vai lá, paga de novo um preço, une-se com ela novamente. Tudo isso para nos mostrar, através da vida de Oséias e Gomer, o que ele fez por nós e o que ele faz por nós. Eu sou muito puro para ser considerado um prostituto, mas prostituo o Senhor, prostituo os fundamentos de Deus, quando eu não faço o que Ele me manda e faço o que eu quero. Sou considerado bom demais para ser chamado de prostituto nessa manhã, para ser xingado de prostituto nessa manhã, Gesiel. Porém, quando você desvia da palavra do Senhor, você está prostituindo aquele que te amou primeiro, que pagou um preço por você, e mais que isso, morreu pela sua vida. A história se completa 30 anos mais ou menos após Oséias pregar essas palavras e passar-se como homem passageiro que vai morrer. E agora o povo não quis ouvir Oséias. O povo olhava para a vida de Oséias e não estava nem aí, não ligava. Contemporâneos de Oséias nós temos Amós, que veio do reino do sul e profetizou no reino do norte.
E nós temos também o profeta Isaías, aquele que nós chamamos de profeta messiânico, aquele que vai profetizar no Reino do Norte e também no Reino do Sul, mas principalmente no Reino do Sul. É um adendo para que Deus pudesse falar para o povo. Eu trouxe alguém de dentro da casa para ouvir, vocês não ouviram? Trouxe Oséias, fiz da vida dele um espetáculo para que vocês observassem e aprendessem, ninguém ouviu. Trouxe também Amós, lá do Reino do Sul, para profetizar aqui, para que vocês entendessem, vocês não deram ouvido. É certo que o próprio Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele vai falar que um profeta, ele não tem autoridade em sua terra. E no capítulo de número 13, ele vai falar que se o que ele fez fosse em outras terras, o povo se curvaria, adoraria e converteria o coração. Porém o povo não quer dar ouvido, nem aos domésticos e nem os de fora. Quando o povo não quer dar ouvido, não tem jeito. Você pode trazer gente de fora, você pode trazer gente da casa e não vai ter ouvido. No livro de 2 Reis, no capítulo 17, vai dizer que o rei assírio, por nome de Salmanassar, ele faz uma investida contra Israel e leva cativo um rei também, por nome de Oséias. Coincidência ou não, é também o nome deste homem, Oséias, que significa Deus é a salvação. Porém, nessa investida, Salmanassar leva cativo, Salmanassar V vai levar cativo todo Israel, porque eles não ouviram a palavra do Senhor, não deram ouvido às profecias que já dizia que eles seriam levados cativos, porque eles não deram ouvido às profecias que dizia que se eles convertessem o coração, Deus poderia restaurar, e agora eles vão ser levados cativos. E diferente da história de Judá, que é o reino do sul, que vai ser levado cativo, 70 anos de cativeiro, vão retornar, por mais que destruídos, porém eles vão retornar. Israel não retorna, exceto com um sacerdote que vai ser enviado para viver em Samaria, porque o rei, ele olha para o povo, não, tem que povoar Samaria, então pega o povo da Babilônia, pega de outros lugares e leva para lá, para que eles possam, continuar crescendo, trazendo também fundos para o rei. Só que enviando pessoas para lá, Deus levanta leões para matar aquelas pessoas, porque elas não sabiam adorar esse Deus. Chega-se uma queixa ao rei: olha, manda alguém que sabe adorar para lá, porque nós não sabemos adorar esse Deus, e quando nós não sabemos adorar esse Deus acaba nos matando. Eu quero que você entenda uma palavra nessa manhã. Deus te enviou a um lugar, porque sabe que você é adorador, e se você não adorar, um preço vai ter que ser pago pela sua mão de obra não feita de maneira adequada. Dá para entender isso? Salmanassar faz essa investida, leva o povo, e diferente de Judá, esse povo não vai ter retorno. Esse povo não vai retornar para casa, esse povo vai ser destruído na Síria. Vai voltar um ou outro, um sacerdote que nem cita o nome, alguém que não vai ter tanta relevância na história bíblica. Porém, sem chance. O povo não quer ouvir e acaba caindo em cativeiro. Essa palavra, ela tem que mexer dentro de mim, dentro de você, de certa forma, que 2026 é apenas simbologia, apenas um dia a mais no nosso calendário que vai mudar o ano. Porém, se essa palavra não te mudar, você chegará a 2026 da mesma forma. E no final de 2026 pode ser que caia sobre minha sorte de estar aqui no último domingo do ano pregando para você, e pode ser que eu traga uma palavra como essa de novo, se nós não mudarmos como pessoas escolhidas por Deus para viver o extraordinário dele, não nosso. O povo não ouviu, o povo foi destruído, e agora Deus vai falar com o povo, liberando uma palavra ainda de esperança. O final da vida de Oséias não vai ver com seus próprios olhos a destruição de Israel, ele vai apenas profetizar. Porém, ele vai passar, vai chegar os dias da destruição, o povo vai ser destruído, vai ser levado cativo, e aí, sem chance de volta. A palavra que eu gostaria de dizer era: certo dia
Deus levantou um profeta na Síria e Deus trouxe de volta a esperança para o povo e trouxe o povo de volta para a sua casa, mas isso não aconteceu. O fechamento dessa palavra é um povo que perece, é um povo que sofre e vai permanecer cativo até nos dias de hoje. Mas essa palavra, de forma panorâmica, essa palavra nos alcançou. De forma panorâmica, essa palavra chegou até nós, porque nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E embora nós fôssemos traidores, prostitutos de Deus, embora não dessemos ouvidos à palavra que Ele nos deu, Ele ainda traz esperança para nós. E agora o preço pago são 30 moedas de prata para aquele que entrega, aquele que direciona, aquele que diz: este é o Jesus. Mas o preço pago por aquele que se entrega não será apenas moedas. O preço que aquele que se entrega por nós, para restaurar cada um de nós, para trazer a vida onde só havia definido morte e destruição, é um preço de sangue. Mas não é simplesmente qualquer sangue, é preço de sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. E até então, não tínhamos visto um sacerdote, um rei, um profeta, a profecia, o verbo sendo entregue aos homens para morrer por nós. No capítulo de número 3 do livro de Osés diz assim: que por muito tempo, os filhos de Israel ficariam sem o rei, ficariam sem um príncipe, ficariam sem sacrifício, ficariam sem coluna, ficariam sem estola sacerdotal. Mas depois de muito tempo, os filhos de Israel buscariam ao Senhor Deus e a Davi o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E este tempo é 2025. Aproximemo-nos do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aproximamo-nos do Senhor e Ele nos chegará a nós. Para pagar um preço que pudesse liquidar a fatura, para uma prostituta por nome de Gomer, era 15 moedas, ou era 15 pesos de prata, ou 15 medidas de prata, e um hófer e meio de cevada. Mas para pagar o preço pelo nosso pecado, ele teve que pagar muito mais caro. Gesiel, qual que é o ensinamento dessa palavra? Por mais que Deus trouxe o juízo através de Jezreel, e o juízo veio, mas tem uma palavra que eu tenho que te falar nessa noite. Ainda no capítulo 2 diz assim, que a filha que era chamada desfavorecida, Deus a chamaria de favorecida. Alô, amigo, que quer dizer não meu povo, o próprio Deus diria: este é o meu povo. A semente que frutifica é a semente que o próprio Deus no Éden, quando liberou aquela palavra, já ali expulsando o homem e a mulher do Éden, diz que a descendência da serpente lhe feriria o calcanhar, mas a semente da mulher, essa lhe esmagaria a cabeça da serpente. Deus disciplinou a Israel. O Deus que disciplinou a Israel
é o mesmo que nos disciplinou através de Cristo, ou que nos pagou, comprou através de Cristo. E não deixamos nós que a sensualidade em nossos olhos, que o vinho e que o gosto tira de nós o entendimento. E que entendimento é esse, Gesiel? De buscar a Deus sobre todas as coisas, de fazer dele o nosso Senhor e Salvador, de adorar a Deus a tempo e fora do tempo, que possamos prosseguir obedecendo a este Deus, que possamos prosseguir ouvindo a voz deste Deus, e que a vida de Oséias seja para nós um exemplo do que o Deus que promete, cumpre, por mais que seja para o bem ou para o nosso mal. Que for para o nosso bem ou que seja para a nossa destruição, a palavra vai se cumprir. Quer entrar em 2026 com o pé direito? Não compre apenas uma Ipanema. Pegue essa palavra e deixe ela ser a lâmpada para os seus pés. Pegue essa palavra e deixe ela ser luz para o seu caminho. Pegue essa palavra e obedeça. Já dizia o salmista: guarde na tábua do seu coração, e assim você prosperará no seu caminho. Já dizia Salomão: filho meu, atente à voz do Senhor, porque Ele corrige aquele que ama, assim como o pai que corrige o seu filho a quem Ele ama. Quer entrar 2026 vitorioso? Quem quer entrar 2026 vitorioso? Ok. Pegue o exemplo de Oséias. Mas não peça a Deus que te permita trazer tal atrocidade sobre a sua vida. Apenas peça a Ele para te guiar no caminho, que o nome dEle seja louvado. No nome de Jesus. Sobre os seus pés, por gentileza, permita-me orar juntamente contigo. Como eu disse, se eu pudesse escolher uma palavra, eu escolheria outra. Mas eu não sou incumbido de escolher uma palavra, Ele que escolhe. Eu sou apenas um mensageiro que Deus colocou nessa terra, e essa palavra que Ele me induziu a te dizer nessa manhã. 2025 tem que fechar de forma plena, de forma correta, e não tem como nós não fecharmos 2025 se nós não apararmos algumas arestas da nossa vida. Não tem como fecharmos 2025 de forma plena se entrarmos 2026 com os mesmos erros de 2025, com as mesmas paixões de 2025, com os mesmos desejos de 2025, de 24, de 23, de 22 e por aí sucessivamente. Mas se você quer ter o seu ministério alavancado, permaneça nessa palavra. Se você quer ter a sua vida alavancada, permaneça nessa palavra. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no alvo, que é Cristo, aquele que morreu por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, te agradecemos por essa palavra. Pedimos a Ti da Tua graça em nossa vida. Que possamos prosseguir entendendo quem é o Senhor em nossa vida. Que possamos prosseguir não prostituindo a Tua palavra, não sendo prostitutos na Tua casa e não fazendo aquilo que favorece a nossa carne, mas matando a nossa carne para favorecer o Teu Espírito que habita em nós. Queremos pedir ao Senhor que nos guie nesses últimos dias de 2025 e que possamos permanecer em 2026, 27, até que o Senhor venha nos Teus caminhos. Sabemos que a jornada não é fácil, mas se o Senhor está conosco, nós não temos o que temer, porque a vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Te agradecemos pela oportunidade do Senhor, que o Senhor deu a cada um de nós, mesmo nós errantes, errados, pecadores, não merecedores da graça. O Senhor olhou para nós, ainda deu a cada um de nós a oportunidade de viver e viver na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a ser fiel, para que possamos sim, meu Pai, ter a nossa morada no céu garantida. Senhor, não permita que o nosso pé vacile e que a tentação do nosso dia nos tire da Tua presença, mas nos fortaleça para que possamos prosseguir louvando Teu nome, não apenas, Senhor, da boca para fora, mas de integridade, de coração, de inteireza. Senhor, ajude-nos
a ser fiel até que o Senhor venha. Te agradecemos por tudo, te louvamos por ter nos sustentado. Senhor, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque sim, o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Se você puder, aplauda o nome do Senhor, amém. Deus abençoe.